Oi, tudo bom? Eu sou Fabrício Peruso, papai investidor, e eu gostaria de agradecer a tua presença nesse primeiro episódio da Jornada da Tranquilidade Financeira. Nessa série, eu vou te mostrar um método que pessoas comuns, como eu e você, estão usando para formar um patrimônio excelente de maneira segura e automática. Essa estratégia já transformou a vida de pessoas que não conseguiam retorno com os seus investimentos, ou que gastavam todo o dinheiro do mês e agora estão vendo seu patrimônio crescer como uma bola de neve. Esse método também é usado por pessoas que já possuem um patrimônio relevante, como uma forma segura e lucrativa de diversificação dos investimentos. Olha os resultados de algumas pessoas que estão usando esse método para fazer crescer o seu patrimônio. José recebeu R$23 mil por uma carta que foi contemplada em 2 meses. Ele investiu nela um total de R$1.215, tendo um lucro líquido de mais de R$21 mil. Já o Carlos recebeu R$24 mil por uma carta que havia investido apenas os R$507 da primeira prestação. Contemplou no primeiro mês e ganhou quase 50 vezes o valor investido. Olha a mensagem que ele me mandou. Fiquei feliz demais, meu aniversário é dia 25, já me sinto presenteado, obrigado. O Daniel vendeu por R$32.800 uma carta contemplada em 28 meses. Ele investiu nela um total de R$13.800, teve um ganho de 130% sobre o valor investido em pouco mais de 2 anos. O Guilherme recebeu R$28.700 por uma carta contemplada em 2 meses. Ele tinha investido R$1.050 e lucrou mais de 27 mil. Algum tempo atrás, uma das minhas cartas foi sorteada depois de 17 meses de pagamento. Eu tinha investido por volta de R$8 mil e vendi essa carta por mais de R$30 mil. Multipliquei por 4 meu investimento em apenas 1 ano e meio. Essas pessoas todas não precisaram dedicar nem 10 minutos por mês para conseguir todo esse lucro. Elas puderam se dedicar às suas carreiras enquanto viam seu patrimônio crescer. Com esse método, tu não precisa ficar de olho no teu investimento, nem ficar preocupado com o noticiário político ou com os escândalos do mercado financeiro. Eu desenvolvo esse método desde 2002. Já faz mais de 20 anos que eu invisto dessa maneira. Eu só cheguei nesse método depois de perder todo o meu dinheiro, tudo que eu tinha, na Bolsa de Valores em 2001. Foi no fatídico atentado de 11 de setembro. Eu só tinha investimento na Bolsa de Valores e em ações de tecnologia. Eu investia em ações tudo que sobrava do que eu ganhava com o meu negócio. Mas os meus investimentos tinham 2 problemas. O primeiro, que eu não tinha disciplina para guardar dinheiro. Eu gastava tudo que eu ganhava e só guardava quando sobrava alguma coisa. O meu prazer naquela época eram as novidades de tecnologia, palm top, máquina fotográfica, notebook. O segundo problema que eu tinha era que eu não sabia investir. Eu tinha pressa em ver o meu dinheiro crescer. E essa pressa me fazia investir sem medir os riscos do que eu estava fazendo. O resultado disso tudo foi que eu quebrei naquele episódio. Quando os aviões derrubaram as Torres Gêmeas, a minha carteira despencou 96% em 3 dias. Eu só tinha ações de um único setor, de tecnologia, sem nenhuma proteção ou diversificação. Eu perdi todo o dinheiro que eu tinha. Eu fui atrás de um novo jeito de investir. E aí eu comecei a fazer um curso de transações imobiliárias para entender sobre o mercado de imóveis. Eu não pretendia me tornar corretor de imóveis. Eu queria mesmo era saber os detalhes todos para não cometer os erros primários quando eu fosse investir nesse ramo. Nesse curso, uma das colegas, ela era vendedora de consórcio. Em uma conversa, ela perguntou se eu não queria comprar uma carta com ela. Usou a pior abordagem que o vendedor pode usar. Fabrício, faz um consórcio comigo para me ajudar a bater minha meta. Bom, na hora eu não comprei nada, mas eu fiquei com essa ideia na cabeça. Como eu não estava mais investindo na bolsa, eu pensei o seguinte: eu vou fazer um consórcio e pelo menos eu tenho esse compromisso de reservar um valor todos os meses para um objetivo sólido. Quando contemplar, eu compro o meu primeiro imóvel de investimento. E aí eu comecei, pagando por 2 cartas de crédito de R$25 mil cada, as menores que tinha na época. E aí, 10 meses depois, eu recebo a boa notícia. Uma dessas cartas tinha sido contemplada.
Mas então eu tive uma segunda surpresa. A vendedora me ligou dizendo que eu tinha sido sorteado, mas ela também disse: Fabrício, eu tenho um cliente que está precisando muito de uma carta de crédito contemplada para comprar um imóvel. Ele oferece R$ 1.800 para tu transferir essa carta para ele. Tu topa? E eu perguntei: como assim? Ele assume a minha carta e eu recebo o dobro do que eu paguei nesses 10 meses, é isso? É isso mesmo. Tu não vai ter nenhuma obrigação com a carta depois dela transferida. E foi o que eu fiz. Vendi a carta, embolsei o lucro. Mas além do lucro, o que me chamou muita atenção foi que eu não precisei envolver nenhum imóvel nessa transação. Um ano depois, quando eu já tinha algumas cartas contempladas e vendidas, eu escrevi no meu site pessoal o primeiro artigo explicando a maneira como eu estava investindo o meu dinheiro. Em 2005, depois de ter ajudado dezenas de amigos e outras pessoas que me procuravam por conta daquele artigo, eu abri uma empresa especializada para ajudar mais gente a investir dessa maneira. Desde 2009, eu resolvi me dedicar unicamente a esse método para ajudar mais pessoas a conseguirem os mesmos resultados que a gente vinha conseguindo. Eu vendi minha parte na empresa de internet em que eu tinha participação e passei a me dedicar integralmente a isso. O método que eu desenvolvi é baseado no investimento em consórcio de imóveis, mas eu não vou te ensinar a comprar ou investir em imóveis. Tu inicia um consórcio e vende ele com lucro, assim como eu fiz. E é nessa rotatividade que o bolo financeiro começa a aumentar. Nesses 20 anos, o histórico que eu observei com os meus resultados, os resultados dos meus amigos e clientes, é que a gente consegue um retorno suficiente para dobrar o valor investido a cada 2 ou 3 anos. Essa é uma média do que eu observei com quem segue o método. Na melhor das hipóteses, tu lucra muito mais do que isso. Na pior, vai ter uma rentabilidade semelhante à que teria se tivesse investido o dinheiro na renda fixa. E eu já te escuto fazendo a pergunta que eu me fiz lá atrás. Por que uma carta de consórcio vale tanto depois de contemplada? Um consórcio de imóvel tem o mesmo propósito que um financiamento imobiliário. Os dois são formas de crédito para comprar um imóvel. O consórcio é um serviço financeiro regulamentado e fiscalizado pelo Banco Central. Só pode ser uma administradora de consórcios a empresa que tiver a habilitação do Banco Central para formar e administrar grupos. Um grupo de consórcio é formado por pessoas onde cada participante paga uma parcela mensal. A soma dessas parcelas é suficiente para entregar o valor do crédito para um ou mais participantes. Todos os meses, a gente tem uma assembleia que vai sortear um dos participantes do grupo a receber o direito de uso do crédito. Se o grupo permitir dar lance, isso significa que, além do sorteio, mais algumas pessoas podem ser contempladas também dessa maneira. Quando uma carta é sorteada ou é vencedora no lance, a gente chama essa carta de cota contemplada. É uma carta que já está pronta para ser usada na compra do imóvel. Quem é contemplado não recebe aquele crédito em dinheiro. A administradora deixa aquele saldo reservado para ser usado na compra do imóvel quando o dono daquela carta escolher. Não tem prazo para usar aquele crédito. Depois de contemplado, ele fica disponível até que seja utilizado, ou no nosso caso, vendido. A administradora do grupo, ela não está emprestando dinheiro, ela faz o gerenciamento daqueles recursos de todos os participantes e cobra uma taxa de administração por isso. Quando um imóvel for comprado com crédito, ele fica em garantia daquele saldo devedor. Já no financiamento, o banco te empresta o dinheiro. A remuneração do banco por estar te emprestando são os juros cobrados pelo período em que tu estiver devendo. Do ponto de vista de quem está comprando um imóvel, o financiamento e o consórcio são meios para alavancar recursos, para tu comprar mais do que tu poderia com o dinheiro que tu tem em mãos. Agora eu vou fazer uma comparação do consórcio com o financiamento imobiliário, sem a intenção de debater aqui qual deles é melhor, nem defender um ou outro. Essa comparação é a base para entender por que a carta de crédito pode ser vendida com lucro. Se tu fizer uma simulação de financiamento, tu vai encontrar valores parecidos com esses no banco. Essa simulação que é uma simulação real que eu fiz no site de um grande banco. Pega o valor de imóvel, o valor do crédito de R$500 mil. Para conseguir esse crédito, precisa dar uma entrada de R$100 mil, 20%. Na prática, tu está financiando só 400 mil.
A primeira prestação vai ser de R$ 4.139 e um prazo de 35 anos para esse valor. Se a gente iniciar um consórcio com esse mesmo crédito, a gente encontra esses valores nas grandes administradoras do país. Crédito de R$ 500 mil, primeira prestação de R$ 3.182, num prazo máximo de 216 meses, que é igual a 18 anos. Vamos colocar esses valores lado a lado para facilitar a visualização. Vai ficar assim: crédito de R$ 500 mil, entrada de 100 mil, que só existe no financiamento, a primeira prestação mensal de cada um deles e o prazo máximo de 35 anos no financiamento e 18 anos no consórcio. Mas no consórcio tu não pode comprar o imóvel imediatamente e tu não sabe quando tu vai ser contemplado. Então vamos supor que tu fizeste esse consórcio e ele foi contemplado no terceiro mês. A gente teria o seguinte: pagaste 3 prestações de R$ 3.182, que dá um total de R$ 9.564. Nesse momento a carta está pronta para usar. Percebe que tu tem nas mãos uma carta de crédito de valor muito mais vantajoso e barato do que o financiamento? Enquanto no financiamento, tu é obrigado a dar R$ 100 mil de entrada e vai pagar pelo dobro do prazo do consórcio, uma parcela que começa muito maior. No consórcio, tu tem metade das prestações iniciais e bem mais baixas as parcelas. Se existem pessoas fazendo financiamentos como esse, a gente pode vender a nossa carta de crédito pelos mesmos 100 mil da entrada do financiamento. E quem estiver comprando vai pagar pela metade do prazo com parcelas iniciais bem menores. Deixa eu explicar de novo. A gente pode vender a nossa carta, pela qual a gente pagou pouco mais de R$ 9.500, no exemplo anterior, por R$ 100 mil. E quem está comprando vai pagar prestações menores por um prazo de metade do tempo que teria que pagar em um financiamento semelhante. Mas deixa eu explicar que não é comum contemplar uma carta em tão pouco tempo. Então, esse é um exemplo que deixa evidente o motivo de uma carta contemplada poder ser vendida com um lucro tão fora do comum. Nessa simulação, nessa situação que tu pagaste R$ 9.500, tu receberia mais de 10 vezes de lucro sobre o valor investido. Aqui a gente já conseguiu perceber que a gente tem um bom prazo para contemplar e ainda assim vender com muito lucro. Todos aqueles R$ 100 mil de entrada como prazo de pagamento. Mas para considerar isso um investimento, a gente não pode depender só da sorte. Por isso, o método que eu vou te ensinar transforma o consórcio em um investimento lucrativo e com prazos bem menores do que tu possa imaginar. O primeiro passo para isso é multiplicar as nossas chances de contemplar cedo. Pouca gente sabe, mas existem planos de consórcio de imóvel com crédito de pequeno valor, por exemplo, R$ 100 mil. Em vez de fazer apenas uma carta maior, a gente pode investir em várias cartas menores. Por exemplo, 5 cartas de R$ 100 mil têm 5 vezes mais probabilidades de contemplação de uma delas, pelo menos, investindo o mesmo valor mensal que apenas uma carta de R$ 500 mil. Esse é o primeiro passo onde a gente começa a usar a matemática a nosso favor. O objetivo de fazer várias cartas ao mesmo tempo é ter muito mais chances de contemplação de que algumas delas contemplem mais cedo. A gente não precisa esperar todas serem contempladas para vender o conjunto inteiro de uma só vez. Cada carta que a gente contempla, a gente vende e embolsa o lucro. A cada venda, a gente pode aumentar o número de carta que a gente investe para ver esse giro crescer e o nosso bolo financeiro crescer mais rápido. Cada contemplação serve como fermento para o próximo passo. Tu pode pensar que esse valor de crédito é pequeno demais para comprar qualquer imóvel real. E é verdade, mas isso não é um problema. O que eu vou explicar em seguida é uma das bases desse método. Algumas administradoras permitem juntar as cartas de crédito para formar um valor maior. Por exemplo, se alguém quer comprar um imóvel de 300 mil, pode juntar 3 cartas de 100 mil cada uma para formar o valor necessário. Essa possibilidade de juntar os créditos contemplados para formar valores maiores de aquisição torna possível vender com facilidade essas cartas de pequeno valor. A busca por créditos pequenos é exatamente a mesma do que a de uma carta maior, de maior valor. Ela é até maior, essa busca, porque traz muito mais flexibilidade para quem procura por qualquer valor de crédito conseguir juntar o valor necessário.
Tua carta ela é vendida junto de outras que formam o valor total que o comprador do crédito precisa. E quem é então o comprador final das cartas contempladas? Todos aqueles que desejam comprar um imóvel e não possuem o valor total para isso. É uma quantidade muito grande de pessoas, porque engloba todas as pessoas que estão dispostas a fazer um financiamento e também aqueles que têm dificuldade de comprovar a renda necessária para o financiamento. A aprovação do crédito do consórcio ela é menos burocrática do que a de um financiamento. Isso torna o público que pode comprar essas cartas muito maior do que simplesmente aqueles que podem financiar. E se tu acha que só quem não tem dinheiro para comprar à vista é potencial comprador de cartas contempladas, deixa eu te contar mais um segredo. Quem tem o dinheiro para pagar os seus imóveis à vista, normalmente são pessoas que sabem muito bem o valor do dinheiro e sabem o quanto vale esse dinheiro em mãos. Essas pessoas elas não compram à vista, elas usam o consórcio como alavanca barata para comprar sem descapitalizar. A gente consegue lucrar dessa maneira sensacional se contemplar a nossa carta em um prazo de até 6 anos, ou 1/3 do prazo total. O nosso lucro contemplando nesse período é muito maior do que o lucro possível em investimentos mais tradicionais, como a poupança ou a renda fixa. O método funciona porque a gente usa a média das probabilidades a nosso favor, para a gente ter as cartas contemplando dentro desse intervalo. Mesmo nas cartas que a gente demorar mais para contemplar, e isso com certeza vai acontecer com algumas delas, a gente não perde dinheiro. Dá para lucrar com esse investimento contemplando no início, no meio ou no fim. Os nossos lucros ao contemplar no meio ou no fim, eles podem não ser os mesmos dos que a gente consegue contemplando logo no início, mas eles se aproximam dos lucros mais comuns dos investimentos tradicionais. Na próxima aula, eu vou ensinar como escolher os planos que possuem as probabilidades matemáticas que nos trazem o maior lucro possível nesse investimento. O segundo benefício sensacional de investir com essas cartas menores é que o nosso lucro é legalmente isento de imposto de renda na maioria dos casos. Olha alguns exemplos de amigos investidores que lucraram sem precisar pagar impostos. O André vendeu a carta dele por R$23 mil, pagou uma prestação de R$526 e lucrou mais de 22 mil nessa venda. Não pagou nenhum centavo de imposto. O Fabrício, meu xará lá do Rio Grande do Norte, vendeu a carta dele por R$26.700. Pagou, até ser contemplado, um total de R$3.700 e lucrou mais de 23 mil com a venda. Também não pagou nenhum centavo de imposto. Nos investimentos tradicionais, a cada giro que a gente faz dos valores, a gente deixa boa parte dos lucros para o governo, na forma dos impostos. A gente compra ação e vende elas com lucro e lá se vão 15% de imposto de renda sobre aquilo que a gente ganhou. Tu investe no Tesouro Direto, vende com lucro e se esse lucro veio meio rápido, lá se vão 22,5% de imposto de renda. Com esse método, isso não acontece, porque a carta contemplada se enquadra na categoria de bens e direitos de pequeno valor. Para esses casos, a Receita Federal define que são isentos os lucros obtidos nas vendas até o valor de R$35 mil. No ano seguinte, a gente vai declarar os nossos lucros e colocar eles lá, na aba de lucros isentos ou não tributáveis da nossa declaração de imposto de renda. É um lucro legal, declarado, mas sobre o qual a gente não perde nem um pedacinho para o leão. Esse dinheiro entra livre na tua conta. E se esse limite de R$35 mil mensais for ultrapassado, o imposto a ser pago é de 15% sobre o lucro, que é o valor da venda menos o que a gente pagou nas prestações até então. No entanto, na maioria dos casos, uma carta de crédito dessas menores é vendida por menos do que esses R$35 mil. Como deu para perceber, eu só falei do método usando o consórcio de imóveis, e isso não é por acaso. Se tu contempla cedo uma carta de veículos, tu também pode vendê-la com lucro. Mas por conta do prazo dos consórcios de veículos ser muito curto, o valor da prestação fica muito maior para o mesmo valor de crédito. Então tu estaria investindo a mesma coisa para ter muito menos lucro. Além disso, por conta do prazo curto do consórcio de veículos, a gente não tem as probabilidades a nosso favor e a gente fica só dependente da sorte, mas com essa sorte jogando contra nós. O que eu te mostrei até aqui foi só o começo do método. Nas próximas aulas, eu vou te mostrar como o índice de correção dos consórcios, o INCC, nos beneficia nesse investimento.
Naturalmente, tudo tem seu preço e nesse investimento, para manter a segurança e aumentar a rentabilidade, a gente abre mão de parte da liquidez. O dinheiro que tu for investir seguindo esse método, ele não vai estar imediatamente disponível para gastar quando tu quiser. Tem que esperar pela conclusão do ciclo do investimento, ou seja, tem que aguardar a contemplação. E deixa eu te contar uma coisa, isso é ótimo, porque quando a gente começa a investir dessa maneira, o resultado final é um só, um futuro tranquilo e com patrimônio. Tu não vai torrar todo o dinheiro por impulso, como faria se ele tivesse imediatamente disponível na tua conta corrente. O único jeito de perder dinheiro com esse investimento é fazer mais cartas do que tu consegue e não conseguir manter os pagamentos. Se cancelar o consórcio, tu continua participando dos sorteios, agora como cancelado. E quando contemplado, tu vai receber de volta os valores amortizados, descontado das taxas e multa por cancelamento. A perda é da ordem de 50%. Então eu vou reforçar isso de novo depois. Mas só pense em investir dessa maneira aqueles valores mensais que tu sabe que pode pagar para ti mesmo por longo prazo, sem perder o sono à noite. Mas Fabrício, eu não quero ter que ficar vendendo as minhas cartas de consórcio, muito menos ficar anunciando carta de consórcio no Mercado Livre, OLX, sei lá onde vender. Não te preocupa com isso. Na próxima aula eu vou te mostrar como é seguro, automático e sem custo esse serviço de venda e transferência da carta contemplada. Só precisa assinar a carta de transferência e receber o valor na tua conta. Tudo feito de acordo com as regras e autorização da administradora. Não tem nenhuma letra miúda nessa transação. A venda é totalmente segura e dentro da lei. Uma vez vendida a tua carta, tu não tem mais nenhuma obrigação com aquelas prestações restantes. Teu nome sai completamente daquele consórcio que foi vendido e passa para o nome do comprador. Essa estratégia, ela é automática porque tu paga os boletos e espera os lucros. Não perca a próxima aula, onde eu vou te mostrar muito mais detalhes. Enquanto isso, deixa teu comentário ou dúvidas do que achou desse episódio aqui embaixo. Se tu recebeu o link dessa aula de um amigo e ainda não está no grupo de WhatsApp, onde eu envio os avisos dos próximos episódios, clica ali embaixo e te inscreve sem custo algum. Se tu gostaria de me acompanhar nas redes sociais, me segue no Instagram, @fperuso com ZZO no final. Eu tô sempre por lá. Se tu quiser entrar em contato, pode mandar um direct lá mesmo, que eu costumo responder no mesmo dia. Até o próximo episódio e um forte abraço.